Olá, amigas e amigos aqui do canal, de volta com mais um vídeo para vocês. Estamos sempre pensando como podemos te ajudar através de um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre os alimentos que são contraindicados para o bebê até 1 ano de idade. Você sabe quais são esses alimentos? Então te convido a ficar comigo aqui nesse vídeo, a assistir esse vídeo. Se essa informação estiver te ajudando, compartilha com outras pessoas. Vamos juntos fazer esse canal crescer. E não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho, porque toda semana temos um conteúdo novo aqui no canal. E me acompanhe nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Estou sempre postando alguma coisa pensando em te ajudar, pensando em tornar o seu dia melhor e fazer com que essa jornada seja extraordinária, que você possa aproveitar cada detalhe, cada fase do desenvolvimento do seu bebê. E quais são os alimentos que são contraindicados a serem oferecidos para o bebê até 1 ano de idade? Primeiro, nós precisamos sempre estar enfatizando: o leite materno é o melhor alimento para a criança. E até 6 meses de idade, o leite materno exclusivo, aleitamento materno de forma exclusiva até 6 meses de idade. E se por alguma situação você tiver dificuldade, converse com o pediatra, peça ajuda a uma consultora de amamentação. E a partir dos 6 meses começa a fase da introdução alimentar, de acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então você vai receber as dicas, as orientações para fazer a introdução alimentar. E aqui no canal nós temos um vídeo maravilhoso explicando o método BLW, que é um método fantástico. Então te convido a assistir e fazer esse método com sua criança, porque é um método eficaz e a criança desenvolve várias habilidades através dessa experiência alimentar. Alimentos contraindicados a serem oferecidos para o bebê até 1 ano de idade. O primeiro alimento, leite de vaca. Por que o leite de vaca? Porque até 6 meses a criança precisa do leite materno. A partir do 6º mês começa o processo de introdução alimentar. E você vai dar continuidade ao aleitamento materno. Se por algum motivo você tiver dificuldades, você vai informar o pediatra, vai pedir ajuda, uma consultora em aleitamento materno. Mas você não conseguiu, o pediatra vai indicar uma fórmula láctea específica para o bebê. A criança não pode fazer uso do leite de vaca, porque o leite de vaca, aquele leite que a gente compra no mercado, em caixinha, esse leite é um leite pobre em ferro. É um leite que a criança pode desenvolver alergia à proteína do leite de vaca. A criança pode desenvolver um quadro de anemia e é prejudicial ao desenvolvimento da criança. Então, leite de vaca não. Segundo alimento que não é indicado é mel. O mel não é indicado a ser oferecido à criança, porque o mel pode conter uma bactéria que ela é causadora ao botulismo. O botulismo é uma doença grave e a criança, o sistema imunológico da criança, nesse período, não tem defesas suficientes para combater essa bactéria. Então pode ser fatal. Por isso que não é aconselhável nem recomendado o mel. Terceiro alimento que não é indicado a ser oferecido para a criança nessa idade são frutos do mar, principalmente camarão, lula. Por quê? São extremamente alergênicos. A criança pode desenvolver uma alergia e a criança ainda está naquele período de estruturação do sistema imunológico, fortalecendo as defesas da criança. Por isso que não é indicado. Outro alimento que também não é indicado é o sal. Não é indicado que coloque, que adicione o sal na papinha da criança, na comidinha da criança. Você vai fazer a refeição da criança, a papinha,
com bastante temperos. São os temperos que vai fazer com que fique saboroso, que fique com um aroma agradável. Os temperos que você colocar. Então você coloque cebola, alho, coloque azeite, salsinha, cheiro verde, orégano, coloque bastante tempero. Deixe temperadinho que a criança vai comer e vai ficar bem. Outra coisa que não é aconselhável usar nenhum tipo de tempero industrializado. Os temperos industrializados não são recomendados. Por quê? Tem alto teor de sódio e de gordura. Então é uma fase que a gente está priorizando uma alimentação saudável, porque é um hábito que a gente vai desenvolver na criança. E é o paladar que a gente está desenvolvendo no nosso filho. Então, tudo que for oferecido nessa época, a criança vai experimentar e a criança vai querer consumir ao longo da vida. Outra coisa também que não é recomendado que adicione o açúcar. Esse açúcar refinado, não é recomendado que adicione o açúcar em nada da criança. O que você vai oferecer para a criança é a fruta em pedaço, porque o açúcar, além de ser prejudicial à saúde, é uma substância assim, calórica, mas não é nutritiva. E nessa fase de desenvolvimento, que é o boom do desenvolvimento, a criança precisa de bastante nutrientes para que cada fase ela consiga ter saúde e ter o ganho de peso adequado. E o açúcar pode fazer com que a criança desenvolva obesidade, diabetes. Então, por isso que a gente não adiciona açúcar. Outra coisa também, que é uma polêmica, as mães questionam muito, mas converse com o pediatra. Agora, sim, atualmente, não é recomendado o suco para criança até 1 ano de idade. Por quê? Porque você você vai oferecer a fruta para a criança experimentar, para a criança saborear. Porque o suco, quando faz o suco, você usa mais de uma fruta para encher aquela garrafinha da criança. E com isso você eleva os níveis ali da frutose e está desperdiçando as fibras. Então a criança precisa consumir toda a fruta, ela precisa ter contato, entendeu? Com essas fibras que são extremamente importantes para o funcionamento do intestino da criança. Então o suco não é recomendado. Você vai dar a frutinha para a criança manusear, a criança experimentar. Outra coisa também que não é recomendado são alimentos industrializados, principalmente sim, os biscoitos recheados, doces, frituras, danones, os alimentos também ultraprocessados, industrializados, porque são alimentos calóricos e que não são nutritivos e não fazem bem para a saúde da criança. Então esses alimentos são contraindicados. Quando você oferecer o ovo para a criança, você precisa deixar esse ovo ficar bem cozido. Essa gema do ovo precisa ficar bem cozida. Você não pode oferecer a gema mole, a gema crua, porque ali pode conter a bactéria salmonela, que é uma bactéria agressiva e prejudicial à criança. Isso também você precisa ficar atento. Outra coisa também que não é indicado até 1 ano de idade oferecer para a criança: amendoins, nozes, castanhas, avelãs. As mães pensam assim: poxa, mas não é saudável, não é uma gordura boa. É saudável, é uma gordura boa, mas a criança não está preparada, ela não tem o metabolismo suficiente para processar esse alimento, e esse alimento também é alergênico, a criança também pode desenvolver algum tipo de alergia nessa fase. Então, por isso que nesse período a gente precisa oferecer alimentos saudáveis e seguros para o desenvolvimento da criança. Então, que você tenha bastante saúde, aproveite essa fase, você vai experimentar junto com a criança novas possibilidades, coloque a criança para ver vocês se alimentando. Outra coisa também que os pais gostam de oferecer, às vezes quer dar um pouquinho para a criança de café. Café também não é indicado para a criança. A criança não pode consumir nem um golinho de café, porque a cafeína mexe com o comportamento da criança e também a criança tem dificuldade para fazer o metabolismo dessa substância. Também não é uma substância aconselhável. Então, que esse vídeo te ajude,
que você pense em cada coisa que você for oferecer para a criança. Muita saúde para vocês. Curtam bastante essa fase, tira bastante foto da criança comendo, porque você vai sentir saudade, porque isso passa rápido, eles crescem. E conte comigo aqui no canal, deixe as suas dúvidas, as suas perguntas. Vamos juntos aproveitar esse desenvolvimento dos nossos filhos. Até o próximo vídeo, hein? Espero vocês aqui, hein?